Será que a gente vai ver o fim de um ciclo do Bitcoin sem as altcoins subirem tanto como foi o ciclo passado em 2021? Nesse vídeo eu quero te mostrar alguns dados gráficos que estão apontando um perigo grande daqui para frente e fazer uma interpretação de tudo que está acontecendo com cripto e por que o nosso mercado não anda. Porque tem muita coisa importante que vai fazer muita diferença daqui para frente e você não pode ignorar alguns sinais, eu tô aqui para te ajudar. Indiscutivelmente, o maior problema hoje é olhar para o Bitcoin e parecer que está tudo bem, está tudo certo com o nosso ciclo. Até porque nós temos 1050 dias em média de alta em um ciclo e a gente ainda tem uma margem até setembro de 2025 para ter esse ciclo continuando. E isso traz um conforto no sentido de, bom, tá tudo bem com o mercado, mas na verdade não tá. Porque se você for olhar a performance das altcoins, já era tempo delas se rebelarem de alguma forma e subirem. Se eu vou pegar um exemplo, se você pegar o Bitcoin e botar lado a lado com uma altcoin chamada Polkadot, que foi uma criptomoeda muito conhecida no ciclo passado, que subiu bastante, olha só a discrepância de performance entre a Polkadot e o Bitcoin. Isso mostra que o Bitcoin partiu para cima violentamente, enquanto a Polkadot veio caindo de forma lateral. Isso é péssimo, porque pode parecer só o gráfico da Polkadot, mas muitas altcoins estão com o mesmo sentimento e até piores. Uma vizinha ali da Polkadot, que eu gosto já de analisar já tem um tempo, é a OneInt. Se você colocar esse gráfico lado a lado também, você vai ver que a história é às vezes bem pior do que parece. Então, olha só como que só vai piorando conforme você vai adicionando mais altcoins e eu sei que tem poucas que estão performando bem ainda. Se você for olhar aqui, pelo menos, nos últimos 90 dias, é claro que é um dado muito mais recente, mas se você olhar quais projetos realmente ficaram verdes, você vai ficar surpreso, porque foram poucos e dá para você contar no dedo. Enquanto os projetos que desvalorizaram, cara, você tem um montão aqui nos top projetos do mercado, ou seja, naqueles que estão lá no topo do ranking, em projetos bons, projetos bem fundamentados, que estão caindo aqui seus 60, 70, 50, 40%, enquanto alguns estão se destacando. E eu quero que você preste atenção nesse número aqui, 19% desse XAUT, que seria a cotação do ouro, assim como esse PEXG também, que é o Pax Gold. Então, isso aqui indica muita coisa e a gente tem que ir num papo muito mais macro para você entender por que o mercado de cripto está sofrendo tanto e se isso tem expectativa ou não para mudar. Como nós temos até setembro para ter continuidade e o fim do ciclo em setembro para frente, ali ó, fica piscando o alerta vermelho para você vender. O que garante que, se a gente tiver esse cenário ainda de alta, o que garante na verdade que vai ser uma alta no Bitcoin até lá? O que garante que vai ser o Bitcoin lateral, talvez formar um topo duplo aqui até no mensal para cair depois, ou também começar uma queda desde então. O que garante qualquer desses cenários? Então a gente tem várias possibilidades, visto o que o mercado está passando agora. E pior que isso, o que aconteceria com as altcoins? Porque até então o Bitcoin sobe, as altcoins andam de lado ou até caem. Então o que garante que isso vai ser quebrado, que vai se mudar? Então você entende que a gente está num momento muito imprevisível do mercado, com muitas variáveis, e está tudo uma grande bagunça? Isso é um terreno péssimo para os investidores, tá? Então, o que muita gente está fazendo agora é investir, na verdade, é um momento de cautela. E o mundo parece estar olhando dessa forma. É por isso que a gente está vendo o mercado mais chato. E eu posso até falar que quem está conseguindo manter a estrutura do mercado são as pessoas gananciosas que querem investir mais e mais e mais e manter essa narrativa de ciclo de alta, enquanto os grandes estão parados de longe observando. E um reflexo disso é ver o ouro subindo. Então, o ouro tendo uma performance histórica mostra que os investidores estão pensando dessa forma. Isso aqui é absurdo. Então, se você tivesse, provavelmente, vendido as suas criptos e comprado ouro nos últimos meses, você estaria com um lucro satisfatório, sem passar muito perrengue como em cripto. Só que a maior preocupação das pessoas hoje em dia, eu acredito que seja, pô, eu continuo ou eu saio do mercado? E como é que vai ser daqui para frente? Porque o cenário está tão conturbado que as pessoas estão perdendo a fé. E aí, antes de você ficar desesperado, achar que, pô, isso aqui vai acabar, vai continuar caindo, tem como você fazer um filtro de probabilidades para ver qual que é o cenário mais provável, porque
Como eu te falei, até setembro muita coisa pode acontecer. A gente pode ter alta, lateral ou queda. Só que se você conseguir filtrar e ver qual que tem a maior probabilidade, as coisas já melhoram para o seu lado e você, por seleção, vai conseguindo chegar no ponto mais favorável para você ganhar dinheiro. E aí muita gente não está conseguindo ter clareza do que está acontecendo, então eu quero juntar os pontos. Então já que a gente está tendo uma temporada do Bitcoin desde então, o que significa, tá? Temporada do Bitcoin, das altcoins, contexto rápido. Temporada do Bitcoin é que todo mundo só investe em Bitcoin, não em altcoins. Então as altcoins caem enquanto o Bitcoin sobe. É o que a gente viu. O Bitcoin subiu pra caramba, enquanto, como eu te mostrei, altcoins andando de lado ou até caindo. Então mostra que quem tá investindo em Bitcoin tá se dando muito bem, quem tá investindo em altcoins tá levando na cabeça. E o que a gente quer é o oposto acontecendo. A gente quer que o Bitcoin comece a ficar lateral, perca força, enquanto as altcoins comecem a subir. E aí que a gente ganha dinheiro. E todo o ciclo do mercado de cripto é caracterizado por isso. Então a gente quer e espera esse momento. E sabe o mais curioso? É que o sinal da temporada das altcoins foi dado, olha quando? Dezembro de 2024. 3 de dezembro. Eu quero voltar contigo para 3 de dezembro e marcar com uma linha aqui vertical para você ver quanto que foi. E foi praticamente no topão que o Bitcoin fez. O primeiro topão ali nos seus 108, 109 mil dólares. E depois ali ele começou a entregar uma queda. Agora, tá, então isso significa que o Bitcoin caiu e as altcoins começaram a dar uma segurada. Na verdade, não. Se você for pegar e comparar com a própria Solana aqui, que é uma moeda, querendo ou não, uma boa referência para a gente usar, ela também começou a cair desde então. E aí, como é que isso aqui acusou a altcoin season, sendo que o Bitcoin ainda tá tudo caindo, na verdade. As altcoins não estão estourando de preço. Essa é a falsa sensação que tá tudo bem, porque o mercado entrega uma queda, ele faz um mini respiro, e esse mini respiro, ele já deu sinal de altcoin season, só que ele não continuou. Então a gente viveu, assim, 30 dias, que foi praticamente, eu vou ver se eu consigo puxar essa métrica para você. Acredito que pelo gráfico Total 3 eu consiga. Então a gente viu de novembro até dezembro, neste período aqui, essas velas verdes, isso significou que as altcoins ficaram na frente e subiram bastante. E foi maravilhoso, a gente teve 30 dias de altas, muitas moedas subindo 200, 300%, só que isso durou 30 dias só. E quando o mercado aqui, ó, no topo, que foi em 3 de dezembro, acusou a temporada das altcoins, foi quando começou a cair, ruir tudo de novo. Então você entende que quando a gente chegou perto de realmente sacramentar uma tendência favorável para as altcoins, ele não deu continuidade. Isso mostra que o mercado está muito cauteloso e a gente fica nessa esperança de ter a valorização até altcoin season, isso não chega. E quando fica perto, ele vai lá e dá na nossa cara. Então isso aqui é preocupante. E aí eu vou te mostrar os dados se a gente tem uma possibilidade de reversão ou não, mas o que eu posso te dizer é que muita gente está olhando para o dia 2 de abril como um dia determinante. Então pode ter certeza que esse dia 2, não vou falar exatamente dia 2, mas toda a estrada agora no fim de março até esse dia 2 vai ser tenso para os mercados. E é possivelmente por isso que a gente está vendo o final de semana conturbado para o Bitcoin, que a gente não costuma ver sempre. Para você entender, dia 2 de abril é o dia que o Trump vai chegar a uma negociação sobre as tarifas de importação para outros países. O Trump ficou maluco, começou a cavar uma briga tarifária com outros países, enquanto o Banco Central americano está tentando regular a economia, consertar a inflação, ajeitar os juros, e o Trump está piorando a situação. Então, tá tudo muito caótico em termos econômicos e os investidores parecem estar apreensivos por causa disso. Então a gente vê o ouro subindo, é um ótimo reflexo que o mercado tá em um momento de cuidado. A gente vê o mercado de cripto caindo, é um indicativo que o mercado tá tenso e a gente vai sofrer mais porque o nosso mercado é muito mais arriscado. As bolsas estão sofrendo bastante, tá indo mais pro cenário 2 do que um que eu tô falando aqui, que eu já tinha feito escopo aqui na bolsa americana. Então tá, não tem muita coisa bullish nesse momento. Tudo indica continuidade de queda em termos de bolsa. E aí pode ser que esse dia 2 as coisas mudem. Porque o mercado, quando ele não fica confortável em investir por algum fator externo, que é o que a gente está vendo, eles ficam de fora esperando o momento propício para entrar. Porque não importa
a gente falar que, vendo uma queda, ver as altcoins caindo pra caramba e falar que isso é uma oportunidade. Porque pro nosso, nossa visão é uma oportunidade grande ver tudo barato. Só que os grandes precisam ver dessa forma para eles botarem mais dinheiro a ponto de sustentar mais o mercado. E se eles não enxergam dessa forma, eles não vão entrar com o capital deles, ou seja, o nosso capital não é suficiente para mover grandemente o mercado. A gente precisa deles. E eles precisam estar confortáveis em investir. E não é o que está acontecendo. Então esse dia 2 pode ser um catalisador importante para, talvez, não continuar essa loucura, ficar um cenário mais certo, mais tangível, mais fácil de entender. Então, com algum desfecho positivo aí em relação às tarifas, o Trump voltar atrás na palavra de alguma forma, isso seria um alívio para o mercado. Então, na minha opinião, de uma forma simples, os mercados estão tensos, estão sofrendo, mas quando essa tensão externa acabar, os investidores grandes podem olhar para a cripto e ver isso como, não cripto, como as bolsas também, e ver tudo como uma grande oportunidade para comprar. Então, querendo ou não, esse dia 2 de abril vai ser muito importante, tá? Depois eu vou fazer um vídeo para discutir com vocês como que vai ser o efeito, o impacto desse dia. Então é importante que você se inscreva nesse canal. Só que eu ainda não acabei de te contar as coisas mais importantes, porque se você viu há um tempo atrás, o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, o cara pegou e vendeu as empresas, pelo menos grande parte das empresas da bolsa dele, fez um caixa monstro. Aí todo mundo falou assim, pô, agora ferrou, né? O maior investidor fez isso. E aí tem um indicador do Buffett que fala se os mercados estão muito sobrecomprados ou sobrevendidos. Ou seja, se sobrecomprado tá muito caro e sobrevendido tá muito barato. E aí, nesse indicador dele, em termos de mercado financeiro, tá falando que está em 187% o cálculo do indicador dele. Para você ter uma ideia, se tiver acima de 133, já está sobrecomprado, já está caro. Então a gente está bem mais caro do que o normal, ou seja, no limite do indicador dele. Então, tá tudo muito caro, quem que vai investir? Né? Então você bota um efeito externo ainda, o pessoal vai ficar com mais pé atrás antes de investir. Então é por isso que é mais fácil a gente ter uma saída de capital do que uma entrada de capital no mercado financeiro como um todo. E querendo ou não, o nosso mercado anda muito em conjunto com o mercado global. Então a gente investe em cripto, a gente quer que tudo fique bem para o pessoal ficar mais confortável em investir em cripto. É aí que entram alguns gráficos importantes, porque se a gente for falar de altcoins, beleza, o Bitcoin está tudo bem com ele, mas e as altcoins? Como é que a gente faz uma métrica? Aí eu vou trazer um gráfico chamado Others/BTC. O Others é um gráfico que vai compilar todo o capital das altcoins. Então a gente vai tirar aqui as top 10 criptos. Então, sem brincadeira, pegando aqui os top 10, Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana, que são as grandes, tira até a Tron e pega só o resto do resto, ou seja, as altcoins puras. A gente vai ter esse gráfico. E esse gráfico está correlacionado com o BTC. Então, se isso que você está vendo, estiver subindo, presta atenção, se esse gráfico estiver subindo, significa que as tuas altcoins estão boas, tendem a valorizar e vale mais a pena você ter altcoins na sua carteira do que Bitcoin. Perfeito? Enquanto quando este gráfico estiver caindo, significa que vale muito mais a pena você ter Bitcoin na carteira do que altcoins. E olha o que está acontecendo desde 2021, tá? Desde o ciclo passado. Cara, são 4 anos que a gente está vendo o mercado dando bandeira verde pro Bitcoin, não para as altcoins, porque esse gráfico vem caindo desde 2021. Isso vai chegar em algum fim? Isso tende a chegar em algum fim. E eu fiz um vídeo lá atrás, no pico da última queda que a gente teve, falando sobre o timing que a gente estava. A gente estava num lugar muito perigoso, porque, como você pode ver essa linha aqui, isso aqui é um suporte. Este gráfico não pode, em hipótese alguma, perder e validar a perca desse suporte. Seria fatal para o nosso mercado. Isso aqui seria o fim das altcoins definitivo para esse ciclo, tá? Sem expectativa de retorno. Então, como a gente ainda está batendo e segurando nesse suporte, há uma expectativa, claro que no tempo do mercado, da gente ter uma alta nisso aqui e começar a dar holofote para as altcoins em vez do Bitcoin. Então tem uma esperança ainda. Só que um suporte basta, não, é sempre bom ver algum padrão gráfico, algum comportamento no mercado que indique essa alta. E tem, tá? Esse padrão que você está vendo aqui se chama cunha descendente. Então é um padrão que tende a romper para cima. Isso aqui é importantíssimo porque você consegue
identificar uma probabilidade maior de ir para baixo ou para cima. Isso aqui indica que a gente pode estar próximo do fim dessa queda toda. Então o mercado está no limite do limite. Então se ele dá um peidinho aqui, ele já rompe para baixo. Isso seria péssimo para o mercado, mas ele ainda está se mantendo e está com um padrão que entrega alta. Então eu poderia arriscar aqui e falar que a probabilidade maior nesses próximos meses é de alta. E que as altcoins performem melhor que o Bitcoin. Mas nós precisamos, eu quero deixar isso bem claro, que essa novela aqui do Trump acabe para os mercados financeiros darem uma acalmada e os investidores olharem para o mercado de uma forma muito mais amigável, de oportunidade para comprar. E a gente vê um dinheiro grande entrando no nosso mercado, visto que saiu bastante. E aí sim a engrenagem volta a girar. Então isso aqui é essencial. Se eu fosse você, eu adicionava esse gráfico aqui, tá? Para ficar olhando, não perder a visão disso aqui, que isso aqui vai ser importantíssimo. E dentro disso, é muito cedo para falar que o negócio vai ficar maravilhoso, mas quem estiver comprando agora, eu falaria para ter muito cuidado, tá? Pode se parecer um cenário óbvio, mas a gente não sabe qual vai ser o desfecho disso. Então não basta você tentar ser o sabichão de todo mundo. É importante você entender o risco que o mercado todo está tendo, não só a cripto como a bolsa, e que os grandes investidores estão se protegendo. Então você pode fazer uma exposição mais inteligente. Você pode, se você quiser comprar, às vezes não meter o louco, fazer uma divisão de carteira mais segura, botar um pouco de Bitcoin na carteira para dar uma segurada, botar um pouco de ouro na carteira para transformar o seu caixa em alguma coisa que tende a valorizar. Então tem muitas variáveis, e aí eu só tô te falando isso para você ter uma visão mais de peixe grande. Tá? Porque a gente fica muito preso em cripto, é muito emocional isso aqui, e a gente quer surfar tudo que é possível. Só que aí você vai olhar para os grandões, o que eles fazem, eles estão completamente no oposto do que a gente está fazendo. E aí a gente precisa ter o discernimento de saber a melhor conduta. Ainda mais de ter levado depois muita porrada desde 2021. Cara, isso aqui é absurdo ver como que o Bitcoin tem performado melhor que as altcoins. As altcoins foram escorraçadas nesse tempo todo. E nesse tempo inteiro, a gente ficava na expectativa que, olha, vai subir isso aqui, as altcoins vão subir pra caramba. E até agora, nada, estamos quase na mínima desse comportamento aqui do Others barra o Bitcoin. Então isso aqui, de certa forma, é um pouco preocupante, mas é justamente nesse momento que o jogo começa a virar. Quando o sentimento está muito pessimista, pode ser que a gente veja uma reviravolta. E tem sim como fazer, pelo menos, dar uma espiada em como que o mercado está agindo na ganância e como que isso dá sinais de uma possível recuperação também. A pior coisa que uma pessoa que tem um capital muito grande pode estar fazendo agora é investir sem saber o que está fazendo. Sem ter expectativa de lucro, sem saber em quais altcoins está comprando, se a carteira está bem dividida e como se proteger nos possíveis cenários que nós temos, que são vários. Então é muito perigoso você ter muito capital, entrar no mercado sem saber o que você está fazendo. Se você está perdido, você tem um capital maior, eu faço acompanhamento contigo nesses próximos meses pessoalmente, mas isso você precisa fazer uma aplicação no link da descrição, eu vou analisar o teu perfil, se você for aprovado eu entro em contato contigo para dar seguimento à aplicação da mentoria, mas vamos continuar aqui. O que mais me impressiona é o combustível que o mercado está tendo para todos os movimentos, porque olha só, tem como você no mercado apostar para alta e apostar para baixo, então são trades, né? Geralmente você faz um trade esperando que o mercado suba, se subir você ganha dinheiro. Também tem como ganhar dinheiro com a queda. Então você espera que o mercado caia, você faz um trade de queda, chamado short, e você ganha dinheiro com o mercado caindo. Só que tem um elemento principal ali, um molho em cima disso, que é a alavancagem. Então, como tu alavancar o teu capital em cima disso. Então olha o risco que a pessoa corre. E o principal, eu tô falando isso porque tem muita gente fazendo isso nesse momento, tanto para alta quanto para queda. O pessoal tá alopradíssimo, são bilhões de dólares sendo normalizados. Antes a gente não via esses números de uma forma natural e constante no mercado. E agora, cada momento que passa, tem gente alavancando mais e mais. Pode ser a angústia das altcoins que não estão retornando, estão caindo pra caramba, e as pessoas ficam querendo compensar com a alavancagem. Bem possível que seja. Então isso serve como combustível para o mercado subir e cair. Então esse mapa aqui de calor da CoinGlass, de liquidação, quanto mais claro, mais dinheiro tem ali de combustível. Então, para você notar, quando o Bitcoin passou o seu topo histórico ali nos 70 mil, tava colorido pra caramba. Então, tinha muita gente aqui esperando que o mercado caísse mais. Eles alavancavam o capital, contando que talvez com o fim do ciclo, o que aconteceu, o mercado subiu. E essa galera serviu como combustível para o mercado subir também.
Então você entende que isso aqui é um jogo sem fim, que quanto mais gente aposta para alta e para queda, mais maluco vai ficar o nosso mercado e com combustível para todos os lados. Tadu, você tá falando isso, mas não tá com nenhuma conclusão. Eu vou trazer pro gráfico aqui de um mês para você entender como que o mercado caindo tem muito mais coisa colorida para cima do que para baixo. Então, da mesma forma que a gente caiu muito porque as pessoas estão gananciosas, alavancando muito capital, o mercado pode subir e puxar o combustível das pessoas que querem queda também. Então isso aqui trabalha para os dois caminhos, para alta e para queda. A gente viu até agora só queda, 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 muito combustível para baixo, mas tem combustível para cima. E pode ser que nesse contexto que eu te mostrei, do Others barra o Bitcoin aqui, esse gráfico que a gente precisa ver subindo, pode ser que essa alta seja acompanhada de uma grande liquidação em massa de todo o mercado, não só do Bitcoin, como das altcoins. Então eu acredito que, sinceramente, todo esse pânico, todos esses indicadores, assim, pintando cautela, cuidado com o mercado ele já está se preocupando por uma reviravolta, para um retorno, para uma alta. A gente só não sabe quando que vai ser essa alta e quanto tempo vai durar, porque da última vez durou 30 dias, não deu nem tempo de comemorar nem nada. O pessoal já foi lá comprar um carrão e o mercado caiu. E aí, como é que faz para sustentar o financiamento do carro? Então, isso é muito. Assim, a gente está num momento completamente imprevisível que eu tomaria muito cuidado. E é sempre mais confortável para você trabalhar em confirmações nesse cenário, porque pode estar tudo lindo aqui, esperando alta, só que na verdade o mercado pode pegar e mais queda, pode desconfigurar. Pô, você está pessimista? Não, eu só não estou ignorando nada. Eu já levei muita porrada, eu estou aprendendo com os erros. Então, é normal você errar, eu erro, tenho tempo de experiência, mas eu cometo erros. O negócio é que quanto mais você erra e você busca aprender, melhor você fica. Então é uma estrada de aprendizado que nunca acaba, tá? E aí você vai aprendendo. Assim como uma experiência de vida, você vai amadurecendo e falando, aqui não vale a pena. Então eu prefiro muito mais trabalhar em um cenário de confirmação de alta do que ficar apostando aqui. Mesmo assim, eu acho que há margem ainda para você fazer compra, venda e tirar umas lapinhas ali, aproveitando e se protegendo, tá? Mas isso aí é um negócio muito mais próximo, muito mais relativo e eu faço isso na mentoria pessoalmente. Então você que tem um capital maior, dá para fazer um gerenciamento de risco bacana. Basta você fazer a aplicação, mas não tem garantia que você vai ser aprovado, porque eu sou bem restrito na aprovação do perfil de pessoas para a mentoria, tá? Então, agradeço pela companhia, acredito que tenha não causado pânico em você, também não causado uma super ganância e esperança. Eu acredito que daqui para frente a gente vai subir, mas a gente só precisa que essa variável do Trump saia do caminho. Por enquanto, você pode traçar uma estratégia ali de moldar a tua carteira, reduzir ela, reduzir o risco por exemplo, se a sua carteira estiver muito diluída, dá uma reduzida, focar em bons projetos e também ter noção do que você está comprando e buscar projetos fortes. Isso é essencial para manter você pelo menos um passo na frente dos bilhões acho que é exagero, mas milhões de investidores que nós temos no mercado fazendo cagada. Então você tem que ser um que está na frente dessa galera e não está fazendo o erro que a maioria tá, porque a maioria está perdendo dinheiro. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.